Fala em bem-estar e autoestima, a saúde bucal é fundamental e é primordial um correto tratamento durante a infância para garantir um crescimento saudável. Com o objetivo de esclarecer as nossas dúvidas sobre o assunto, vou conversar agora com a doutora Cláudia Lascala, que é odontopediatra. Muito obrigada pela sua presença, doutora. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Doutora, uma dúvida muito recorrente aos pais, principalmente os de primeira viagem, é quanto ao momento adequado de levar a criança à primeira visita ao consultório odontológico. Qual que é a idade mais adequada, doutora? Na realidade, o melhor momento de se fazer uma visita ao consultório odontológico seria na época gestacional, quando então a mãe estaria mais receptiva a informações referentes à saúde do bebê. Nesta época também já estão sendo formados os primeiros dentinhos do bebê, além do que, por volta do 6º mês de vida intrauterina, o bebê já está sendo desenvolvido o seu paladar. Nesta época, então, seria interessante que a mãe tivesse um contato maior com alimentos mais saudáveis, frutas, verduras, porque isso poderia estar colaborando no desenvolvimento do paladar da criança para esse tipo de alimento. Um dos maiores vilões das crianças é a cárie. Doutora, como que a cárie acomete os dentes? A cárie, para que ela se desenvolva, é necessário vários fatores interagindo. Dentre os fatores existentes, os mais comuns são a necessidade de ter o dente, obviamente, né? O micro-organismo que causione essa doença também é importante que esteja em quantidade suficiente na cavidade bucal. Além do que o substrato, que seria o açúcar, que vai ser na realidade o alimento que esta bactéria irá utilizar para provocar danos à cavidade bucal. Isso tudo deve estar interagindo durante um tempo adequado para que se desenvolva então. Vamos pensar em prevenção. Quais são as melhores formas de prevenir uma cárie, doutora? Pensando-se no que acomete a cárie, nós vamos ter que intervir justamente nesses fatores. Então a gente teria aí, com relação ao dente, de tornar este mais forte com relação ao ataque da cárie, que seria um ataque ácido. Para isso seria importante que nós utilizássemos aplicações tópicas de flúor e o uso de selante. Pensando com relação à quantidade de micro-organismos que teria na cavidade bucal, se a gente utilizar de uma escovação adequada, a gente estará removendo e equilibrando a quantidade desses mesmos micro-organismos. Falando-se em questão do açúcar, a gente deverá consumi-lo, mas de uma forma racional, para que ele não causione danos a esta saúde bucal, vamos assim dizer. E o tempo que seria, a gente não vai permitir que estes fatores se interajam durante um tempo muito grande. E aí estaríamos contribuindo para evitar o aparecimento da mesma. É importante uma correta escovação e essa escovação deve ser orientada por um especialista? Então, conforme eu falei, para a gente controlar a quantidade de bactérias na cavidade bucal, é importante que a gente faça através da escovação correta. Existem muitos tipos de escovação a ser indicados, né? Mas na realidade é preferível que a gente siga alguns conselhos, algumas dicas de como escovar, deixando a técnica para o próprio paciente. Fala alguma dica para a gente, doutora. A gente, aproveitando que os dentes se encontram na cavidade bucal de uma forma organizada, a gente poderia seguir essa organização, seguir a sequência, ou seja, só do fato da gente iniciar a escovação em um elemento dental e conseguir completá-la até o último dente, de fato não estaremos esquecendo ninguém. Coisa que normalmente se faz é a gente acaba escovando primeiro a arcada inferior e a sensação do dentifrício, que seria a pasta dental, se espalha pela boca, deixando uma sensação de limpeza onde a gente termina a escovação. Na realidade, não tendo passado a escova por todos os dentes que já se encontram de uma maneira organizada. Mamadeiras e chupetas podem trazer algum dano à saúde bucal da criança? Sim, pode trazer. Quais danos, doutora? Na realidade, não se recomenda o uso desses utensílios, a não ser em casos onde a amamentação natural não possa ser realizada. Aí nós indicamos então o uso da mamadeira, que deve estar mais próxima anatomicamente da mama da mãe. E existem utensílios para isso. A mamadeira deve ser utilizada com recomendação médica e não por recomendação de pessoas conhecidas ao nosso redor.
O uso da chupeta se faz necessário porque quando a amamentação, na grande maioria das vezes, é realizada de maneira artificial, porque a criança necessita da sucção, tanto para se alimentar, né, para se nutrir, quanto até pela questão da sucção como um movimento fisiológico normal nesta época necessário ao desenvolvimento craniofacial. Se ela não fizer a quantidade de sucção necessária e mamar rapidamente, que é o que acontece às vezes numa mamadeira, a criança vai ter que suprir essa necessidade de sucção de alguma maneira. É quando a gente introduz então a chupeta. Se a gente pensar que o uso da chupeta seria apenas para fazer esta função de movimentação, ela não deverá então ficar pendurada na criança com cordão, porque daí rapidamente, qualquer choro, a gente coloca essa chupeta na boca da criança. Temos que lembrar que apenas o uso da chupeta é para saciar a necessidade de sucção. Acabando isso, deve-se remover a chupeta e guardar. A criança nunca deve dormir com a chupeta na boca, porque é importante que a criança tenha a memória sensitiva do lábio superior e o lábio inferior sempre encostados, senão poderá causar outros transtornos ortodônticos, ortopédicos na criança. Doutora, muito obrigada por todos esses esclarecimentos e volte mais vezes ao nosso programa. Muito obrigada, será um prazer. Programa Vida e Saúde na TV. Informação com responsabilidade para você.